Ontem celebramos o Dia do Papa, ao celebrarmos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Então, com a finalidade de fazer com que os fiéis conheçam um pouco mais do pensamento do Papa Francisco, que é Pedro para nós hoje, neste vídeo nós vamos tratar de forma bem breve e sucinta das cartas encíclicas e exortações apostólicas escritas pelo Santo Padre o Papa Francisco. Antes de mais nada, é necessário fazer uma distinção entre uma carta encíclica e uma exortação apostólica. As encíclicas são cartas que o Papa escreve aos bispos do mundo inteiro. Abordam questões de doutrina, moral, fé e disciplina eclesiástica. E elas possuem um caráter mais autoritativo e doutrinário. Embora não sejam infalíveis, as encíclicas requerem um alto grau de assentimento por parte dos fiéis, porque representam o ensino oficial do Papa sobre aquela matéria que está sendo tratada. Já a exortação apostólica é um documento emitido pelo Papa para comunicar orientações pastorais para a Igreja e incentivar a implementação de certas práticas e atitudes dentro da Igreja. Então, a exortação apostólica tem um caráter mais pastoral e encorajador, visa a aplicação prática dos ensinamentos da Igreja na vida cotidiana dos fiéis. Não tem o mesmo peso doutrinário das encíclicas, mas são importantes para a vida pastoral e espiritual da Igreja. Então vejamos quais são as cartas encíclicas escritas pelo Papa Francisco. A primeira carta encíclica foi a Lumen Fidei, em 2013. A primeira encíclica do Papa Francisco, Lumen Fidei, a Luz da Fé, complementa a série iniciada por Bento XVI sobre as virtudes teologais. Na verdade, dizem até que quem escreveu esta encíclica foi o próprio Bento XVI e Papa Francisco apenas assinou, porque o Papa Bento já havia escrito uma carta encíclica sobre o amor e sobre a esperança, então faltava esta sobre a fé. Então, esse texto explora a importância da fé como luz que guia a vida dos cristãos, destacando sua continuidade com a razão e sua força em inspirar ações concretas de amor e de justiça. A encíclica sublinha a natureza comunitária da fé e sua capacidade de criar laços e fortalecer o compromisso com a verdade e a dignidade humana. Em 2015, o Papa lançou a Laudato Si, Louvado Sejas. E essa carta encíclica aborda a crise ecológica global e clama por uma conversão ecológica. O Papa Francisco apela à responsabilidade compartilhada pela proteção da casa comum, destacando a interconexão entre a degradação ambiental e as desigualdades sociais. A encíclica enfatiza a necessidade de um desenvolvimento sustentável que respeite a criação divina, propondo uma abordagem integral que inclua dimensões sociais, econômicas e espirituais. Em 2020, o Papa escreveu a Fratelli Tutti, todos irmãos. É um apelo à fraternidade e amizade social em um mundo marcado por divisões e conflitos. Inspirada por São Francisco de Assis, a encíclica promove o amor universal, o diálogo entre as culturas e as religiões e a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Francisco critica o nacionalismo fechado e a indiferença global, convidando a humanidade a reconhecer a dignidade de cada pessoa e a trabalhar pela paz e pelo bem comum. Agora, as exortações apostólicas. Em 2013, o Papa Francisco escreveu a Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. É uma exortação apostólica sobre a evangelização no mundo atual. O Papa Francisco convoca a Igreja a uma renovação pastoral que coloque a missão evangelizadora no centro de sua atividade. Enfatiza a alegria de ser discípulo de Jesus e a necessidade de ir ao encontro dos pobres e marginalizados. Propõe um novo estilo de evangelização baseado na proximidade,
no testemunho de vida e na comunicação da misericórdia de Deus. Em 2016, o Papa Francisco escreveu a Amoris Laetitia, a Alegria do Amor, que trata do amor na família, resultado de 2 sínodos sobre a família. Francisco reflete sobre os desafios atuais que afetam as famílias e oferece orientações pastorais para apoiar os casais e a vida familiar. A exortação destaca a importância do amor conjugal, da educação dos filhos e da misericórdia pastoral para aqueles que enfrentam situações difíceis. Incentiva uma abordagem compassiva e realista às questões familiares. Em 2018, o Papa Francisco escreveu a Gaudet et Exultat, Alegrai-vos e exultai, que é uma chamada à santidade no mundo atual. O Papa Francisco explica que a santidade é para todos e pode ser vivida nas pequenas ações do cotidiano. Ele destaca exemplos de santos e pessoas comuns que viveram a fé de maneira exemplar. A exortação enfatiza a necessidade de combater o relativismo moral e de viver o Evangelho com alegria e autenticidade, promovendo uma espiritualidade que inclua justiça social e amor ao próximo. Em 2019, o Papa Francisco escreveu a Christus Vivit, Cristo Vive, que é uma carta dirigida, uma exortação apostólica dirigida aos jovens e ao povo de Deus. O Papa Francisco reflete sobre a contribuição dos jovens para a Igreja e para o mundo, encorajando-os a serem protagonistas de sua própria vida e da transformação social. Ele enfatiza a importância de escutar e acompanhar os jovens em seu caminho de fé, promovendo o discernimento vocacional que considerem seus dons e aspirações. A exortação também aborda os desafios enfrentados pelos jovens e a necessidade de uma pastoral juvenil inclusiva e dinâmica. E em 2020, o Papa Francisco escreveu a Querida Amazônia, abordando os seus sonhos para a região amazônica após o Sínodo dos Bispos para a Amazônia. Ele expressa 4 grandes sonhos: o social, cultural, ecológico e eclesial. Francisco defende os direitos dos povos indígenas, a preservação da riqueza cultural da Amazônia, a proteção ambiental e a necessidade de uma presença pastoral inovadora. A exortação destaca a interdependência entre a justiça social e a sustentabilidade ambiental, convidando a uma conversão integral e a uma igreja mais sinodal e inculturada. E como todos sabem, a igreja está vivendo um processo também sinodal, ou seja, os bispos, a igreja enquanto todo está refletindo sobre o tema da sinodalidade. Então, após a nova sessão do sínodo, que vai acontecer em Roma, provavelmente o Papa Francisco também escreverá uma exortação apostólica tendo como tema a sinodalidade, a qual nós aguardamos com ansiedade que esse texto tão logo possa sair. Você conhecia esses textos do Papa Francisco? Todos eles estão disponíveis para download no site do Vaticano. Se você não conhece, vai lá, baixe e estude o pensamento do Papa e reze pelo seu ministério.